Tome sua Bíblia na sua mão, por favor. Abra comigo no livro de Provérbios, capítulo 18. Provérbios, capítulo 18. Versículo 21. Eu quero ler de trás para frente e fazer uma exposição aqui da palavra de Deus. Traz para frente que eu vou ler o 21, depois vou ler o 20, depois vou ler o 19, entendeu? Não é que eu vou ler de trás para frente, eu também não estou nesse nível ainda. Vou chegar lá. Mas antes de ler aqui, agora sim, chegou o monitor aqui. Seja bem-vindo, monitor. Obrigado. Antes de ler aqui, eu queria fazer uma reflexão com você bem rápida de algo para te situar, antes de nós pregarmos a palavra aqui. Deus tem falado muito ao meu coração esses dias, algo muito simples, mas para mim está sendo assim um tesouro, uma descoberta, algo que eu, como se eu estivesse descobrindo agora. Estou maravilhado com isso. E eu queria deixar essa pérola para você hoje. A pregação da palavra de Deus, a leitura da palavra, a meditação na palavra, é a meditação na verdade. A palavra de Deus é a verdade. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. João 8,32, Jesus disse assim: e conhecereis a verdade, versículo que o nosso atual presidente citou toda a campanha, e eu oro a Deus que ele não se esqueça disso em nenhum momento, e que no momento que chegar a mentira diante dele, ele se lembre, porque a palavra de Deus não volta vazia, ele se lembra, opa, pera um pouquinho, eu disse que. Então eu espero que ele não se esqueça em nenhum momento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a pregação do Evangelho é a pregação da verdade. É a pregação da verdade. E onde a verdade chega, a mentira vai embora. Assim como quando a luz chega, as trevas vão embora. Mateus, você pode apagar todas as luzes desse auditório aqui? Todas. Apaga tudo. Apaga tudo. Apaga tudo. Até as de trás aí para você. Apaga tudo. Deixa no breu, meu. Apaga ali. Você não vai esquecer dessa ilustração, não. Aí. Ixi, tem mais lá, né? Alguém pode ali apagar aquelas lá também, da brinquedoteca, por favor? Quero o breu mesmo. Apesar que lá em cima vai aparecer ainda. Vai aparecer um pouco. Mas veja só que interessante. Que interessante. Quando você não conhece a palavra... Aí, Lucas não sabe onde é a luz. Ele foi lá dentro. Aqui fora, Lucas. Aqui, aí para lá, à direita. Vai lá, Tiago, ajuda ele. Mas a boa vontade dele foi maravilhosa. Avisa ele que você vai apagar, Tiago. Aqui, Tiago, pronto. Tiago, Lucas, Mateus, Felipe, está cheio de apóstolo aqui hoje, né? Melhorou. Mas veja, quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós andamos em trevas. Quem anda em trevas, disse Jesus, não sabe para onde vai. Quem anda em trevas tropeça e cai todo momento. Mas a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Quando a luz chega, as trevas vão embora. O Mateus vai dissipar as trevas agora. Vai lá, Mateus, dissipa as trevas. Quando a luz chega, tudo fica claro, tudo fica nítido. E as trevas vão embora.
Não tem comunhão em luz e trevas, não tem jeito. Então o Evangelho, quando ele chega na nossa vida, onde há trevas, bate a luz da palavra e acabou as trevas. Acabando as trevas, acaba a mentira. Porque onde a verdade chega, a mentira sai. Então muitas coisas que você vive, de pressões na sua vida, de lutas, de tropeços e quedas e fracassos, é porque muitas vezes eu e você estamos crendo na mentira e não temos acesso à verdade. E eu hoje vou pregar para você e vou desvendar uma mentira que talvez você esteja aí se achando preso a ela, se achando com toda a razão, mas você está crendo numa mentira. E quando você crê numa mentira, você fica escravo do diabo, escravo de Satanás. Ele faz você de fantoche nas mãos dele. Então, o Evangelho é isto, é o poder de Deus, o Evangelho é a verdade. Quando a verdade de Deus vem, a mentira se desfaz. Porque muitas coisas, volto a dizer, que você vive na sua vida, que eu vivo na minha vida ainda, eu descubro, cada hora eu descubro que eu estou crendo em mentiras. Nossa querida deu um testemunho aqui, ela estava crendo uma mentira, eu nunca vou conseguir guiar um carro, ela estava crendo numa mentira que Satanás lançou na mente dela, você não é capaz. Imagina que você vai ter um carro, isso é para rico, não é para pessoas simples como eu e você, porque eu também vim lá do interior. Então, porque nós cremos na mentira, nós vivemos uma vida paupérrima, uma vida fraca, uma vida sem poder, uma vida sem autoridade. Volto a dizer em relação a mim, eu estou me desvencilhando de muitas mentiras, cada dia eu jogo uma fora na minha vida. Porque o poder de Deus e a vida cristã que Jesus veio nos dar, ela é num alto nível. Não é o nível que eu vivo, não. É muito acima disto. É muito acima disto. Eu vou trazer o filme Paulo Apóstolo aqui para nós assistirmos um dia juntos. A Renata vai comprar para nós na Conde lá, nós vamos fazer um dia de cinema aqui. Aquilo é um padrão mínimo de vida cristã a que Paulo viveu. Então eu e você estamos vivendo, eu quero dizer para você o seguinte, nós estamos vivendo uma subvida, tá? Não vai achando que você é melhor que os outros não, que você está muito... Ixi, você tem engano na sua vida de monte. E hoje eu vou desvendar um aqui para você, que Deus tem renovado isso no meu coração. Então vamos lá, Palavra de Deus, Provérbios capítulo 18, versículo 21. Na versão NVI diz assim, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Na outra versão diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Veja, a morte, olha o que a verdade da palavra de Deus diz para você. A morte e a vida está naquilo que você fala. Se eu e você tivéssemos a consciência, a revelação disso, nós teríamos muito mais cuidado ao abrir a nossa boca, porque nós estamos espalhando vida e estamos espalhando morte para as pessoas, de acordo com aquilo que você fala, ou até mesmo para você. Porque às vezes você não está matando o outro, você está se matando. Você está se declarando coisas negativas sobre você, porque a morte e a vida estão no poder da língua. Veja na versão da Bíblia a mensagem como diz assim, as palavras matam e geram vida, podem ser veneno ou doce de primeira, você é quem decide. As palavras matam e geram vida. Então, tá. Botado esse conceito aqui, veja agora o verso 20. As palavras do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A versão da mensagem diz, as palavras alimentam a mente, assim como a comida ao estômago.
Gosto mais dessa expressão, fica mais claro. As palavras alimentam a mente, assim como a comida ao estômago. Uma boa conversa satisfaz como um bom prato na hora da fome. Versículo 19 agora. Na versão NVI diz: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de um palácio ou de uma cidadela. Vou ler de novo, que é aqui que eu quero me deter hoje. Uma pessoa ofendida é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Na versão da mensagem diz: cuide bem dos amigos que devem durar para sempre. Nunca destrua a amizade que deve ser permanente. Espírito Santo de Deus, toma esta verdade e hoje destrói as mentiras na nossa mente, no nosso coração, para que o poder do Teu Evangelho, Senhor, se estabeleça aqui e naqueles que vão ver essa ministração pela internet em algum momento da vida deles, que esta palavra se torne profecia e libertação na vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Um irmão ofendido é mais inacessível, mais difícil de conquistar do que uma cidade murada, uma cidade fortificada. Salomão está se referindo às cidades antigas, onde eram como grandes condomínios, só que não era esse murinho aí hoje que a galera faz, não. Eram muralhas mesmo. Era para suportar guerra e pressão mesmo. Então ele está dizendo o seguinte, que quando você se ofende, ou você ofende alguém, é mais difícil reconquistar essa pessoa do que uma cidade fortificada. Ou seja, a pessoa se torna inacessível, é quase que impenetrável. É quase que impenetrável. Essa ministração que eu vou fazer com você, para você, está baseado no livro A Isca de Satanás, que nós temos 1 ou 2 exemplares aí. Se você precisar dele, você pode pedir para a Renata e ela traz para você. Eu fiz um resumozinho bem rápido aqui, para nós ganharmos tempo, e a gente vai acompanhar junto, e eu vou fazer algumas explanações aqui, e durante a palavra, a verdade vai desfazer as mentiras na minha e na sua vida. Veja aqui comigo. O que é uma isca? E por que eu estou chamando de isca aqui? Porque o John Bevere, no livro dele, ele diz o seguinte, que a ofensa é como a isca de Satanás na nossa vida. Cada vez que você é ofendido, o diabo pega uma isca e joga para você. Ele embrulha esta isca, este anzol, melhor dizendo, este anzol, ele embrulha numa ofensa. Você não percebe que aquela ofensa é uma isca de Satanás para você. É um engano, é uma mentira, é uma mentira. Então, o que é uma isca? A isca é um engodo, é um chamariz que se fixa no anzol para atrair e capturar alguém. Então ele diz que a ofensa é a isca de Satanás. Aí eu estou citando para você Provérbios 18, 19 aqui. Vamos ler juntos, por favor? O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. E por que eu li Provérbios 18, 20 a 21? Alguém sabe? Alguém já sacou, não? Por quê? Qual a maneira que você mais se ofende? Pelas palavras. São as palavras que te ofendem. É claro que atitudes também ofendem, mas a maior causa de ofensas são através das palavras. Porque Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então você ora ofende, ora é ofendido através das palavras.
São as palavras mal usadas, mal lançadas, que causam essas ofensas. E essas palavras aí, elas se tornam ofende as pessoas e aí torna a pessoa inacessível. Você já reparou que depois que se ofende o seu cônjuge, se ofende o seu pai, ou você é ofendido, você quer ficar isolado? Você se fecha no seu palácio. Você não quer conversa. Você se torna inacessível. A pessoa quer falar com você, você fala, já esqueceu que você me ofendeu? Às vezes a pessoa até esqueceu, o seu irmão, seu pai, sua mãe. Passa 10 minutos, viu? Fala de um assunto. Você viu lá, aquele assunto lá do seu time, não sei o quê. Você fala, mas não é possível, você acabou de me ofender agora. Você quer ficar encastelado ali naquela ofensa. Por quê? A ofensa se dá através, principalmente, das palavras. E essas contendas são como que ferrolhos de um palácio. Quer dizer, você bota ali um ferrolho para ninguém penetrar ali e você vai se isolando. Vai se isolando. O que é a ofensa? A ofensa é um ato infiel ou traiçoeiro. A ofensa contra Deus ou contra o homem. É um ato traiçoeiro. Você não esperava aquilo e aconteceu. Você não esperava que aquela pessoa fosse falar aquilo e ela falou. Você não esperava aquela atitude e ela teve. Ofender é fazer mal a alguém, é lesar, é causar um mal físico, é ferir, é atacar, é causar uma sensação desagradável, é injuriar, é melindrar, é afrontar, é agravar. E a ofensa também é escandalizar, magoar ou desagradar alguém. Então tudo aí se resume a ofensa. Cada vez que você é desagradado, uma resposta atravessada, uma situação, isso... Qualquer momento nós estamos passíveis de sermos ofendidos. Agora o que é interessante notar é o seguinte, há duas classes de ofendidos. E aqui a coisa começa a funilar um pouco mais. Aqueles que foram injustiçados e aqueles que acreditam que foram. O primeiro caso é o real, você foi injustiçado mesmo, você foi injuriado, você foi caluniado, alguém te feriu mesmo, alguém te prejudicou, alguém de caso pensado foi lá e falou mal de você, e tratou você mal, e te ofendeu, tá certo. Então, aí você fala assim, eu tenho o direito de ficar ofendido, você não acha, Osmar? Não sei, vamos acabar a mensagem primeiro. Vamos acabar primeiro. Mas você, tem pessoa que fala assim, mas você precisa me ouvir. Ouça primeiro, você vai dar razão para mim, mas não se trata de dar razão para você. Toma razão já. Se trata do que você quer com esta ofensa. Você quer engolir essa isca ou não? A decisão é sua. Então, na classe de ofendidos são aqueles que foram injustiçados verdadeiramente e aqueles que acreditam que foram injustiçados. Então, e o que é pior? Qual é o pior caso aqui? Qual é o pior caso? O segundo, aqueles que acreditam que foram. Eles acreditam. Porque quando a pessoa foi injustiçada, ela se dá o direito, que direito maravilhoso, de ficar ofendido, de ficar lambendo suas feridas, de se trancar, de se botar ferrolhos, de ficar inacessível, agora eu não quero mais sair de casa, agora eu não quero ver mais ninguém, agora não sei o quê, tá bom, vou ficar aqui, vou sair das redes sociais, ninguém vai me achar e tal, vou ficar aqui, chorando, de noite, vou curtir a minha ofensa aqui, eu mereço isto, ok. Aqueles que acreditam que foram justiçados, acreditam de todo o coração que foram traídos. Geralmente a conclusão a que chegam provém de informações incorretas. Estou falando daqueles que acreditam, não os injustiçados. O caso pior. A pessoa acredita, ela pôs na cabeça que ela foi injustiçada. Então, como é que ela reage? Ela acredita de todo o coração que ela foi traída. Geralmente a conclusão a que chegam provém de informações incorretas. Ela não tem certeza. Chegou alguém, falou alguma coisa e já afetou ela. Ela não teve paciência de checar se aquela fonte era correta, se aquilo era verdade mesmo. Ela acreditou, ela comprou aquilo como verdade.
Ou a informação está correta, mas a conclusão está distorcida. Às vezes a informação está correta, mas o que complicou a coisa foi a conclusão que você distorceu. De qualquer forma, elas estão feridas e seu entendimento obscurecido. Porque a partir do momento que você acredita em algo, acredita numa mentira, ela se torna verdade para você. Acreditou. Por isso que tem pessoas que mentem tanto que elas acreditam que aquilo é verdade. E pode provar o tanto que for, levar nos tribunais tantas e tantas vezes, tantas instâncias, elas continuam negando, porque elas acreditam naquela mentira. E acabou. Elas acreditam. Por que nos ofendemos? Olha aqui. Só nos ofendemos. Vamos ler juntos isso aqui? Porque isso aqui é a chave, é o coração da mensagem aqui. Por que é que você e eu nos ofendemos? Por que é que você se ofende? Vamos lá? Só nos ofendemos porque achamos que temos a razão e os outros estão errados. Você pode ler de novo, por favor, para gravar isso aí? Por que é que você se ofende, então? Vamos lá? Só nos ofendemos porque achamos que temos a razão e os outros estão errados. Se você considerar que não tem razão ao meio a um conflito, você nunca vai se ofender. Não tem jeito de se ofender. A ofensa é fruto da sua razão. Seja ela razoável ou não. Seja ela certeza ou não. Você só se ofende porque você tem total razão. É aquilo que eu disse no início. Eu tenho razão para estar assim. Ok. Está fazendo bem para você? Seu estômago está melhor. Você está dormindo melhor. Sua pele está melhor. Né? Você está tranquilo. Está ótimo. Então continue assim. Porque muitas vezes nós queremos que outros apoiem a nós nos nossos erros, nas nossas ofensas, nos nossos enganos, nas nossas mentiras. Nós buscamos adeptos até nisso, meus irmãos. É uma loucura. A ofensa não traz amargura. Ah, eu estou amargurado assim por causa da ofensa. Não, 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 não. As nossas reações erradas é que trazem amargura. Porque todos nós somos ofendidos em algum momento. E a sua reação, eu aprendi alguns anos atrás o seguinte princípio: nenhum problema me derrotam. Nenhum problema me derrota. Eu sou derrotado pelas reações que eu tenho diante dos problemas. Como disse alguém, se você me der uma dúzia de limão, eu faço um monte de limonada. Não fico chorando com ele, achando que a vida é azeda para mim, né? Tudo depende de como você vê a situação. Então, o que eu e você somos ofendidos é por causa das nossas reações erradas diante daquela calúnia, diante daquela mentira, diante daquela traição. É a sua reação errada. Tudo vai depender da sua reação. Jesus foi ofendido ou não? Jesus foi injuriado? Foi. E alguma vez ele engoliu essa isca de Satanás? Se ele engolisse, nós estaríamos ralados, porque ele não ia morrer por nós, não. Ele falou: o quê? Vim aqui, vivi nessa terra para dar minha vida para esses caras e agora ainda vão me xingar de beberrão, de Beuzebu, de charlatão. Ele foi ofendido o tempo inteiro, ou tentaram ofender o tempo todo. Mas a reação dele sempre foi correta. E nós estamos aqui neste mundo para imitar a Cristo. Não é imitar as pessoas, não imitem a mim não, nesse sentido. Se eu agir errado, não imite a mim não. Ah, meu pastor também falou isso, pensa assim. Não, não, eu posso estar errado e levando você para o erro. Nossa referência é Cristo. Pode subir essa régua um pouquinho mais para cima aí, ó. E nós vamos ler 1 Pedro depois para ver como é que ele reagia diante de tudo isso. A ofensa, olha que interessante isso aqui, ó. É um tipo de alarme que dispara dentro de nós a fim de manifestar o que há em nosso coração. Quando uma ofensa acontece,
É como que um alarme disparando dentro de nós, para mostrar o que está errado dentro de nós. Eu aprendi certa vez com um pastor que esteve entre nós na comunidade, que ele dizia o seguinte, que a ofensa, muitas vezes, ela acontece na nossa vida para manifestar o pecado que está dentro de nós. A idolatria que está dentro de nós, ou as mentiras que estão dentro de nós. Deuteronômio 8, capítulo 8, versículo 2 e 3, a palavra de Deus diz o seguinte, abra lá comigo, por favor, para embasarmos isso aí. Deuteronômio 8, 2. Veja que interessante isto. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te tem conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar, de te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu nem teus pais conhecieis, para te dar a entender que não só vive de pão, não só de pão se vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus, disso vive o homem. Então, o texto está dizendo que Deus permitiu aquele povo ser humilhado, ser tratado, ser caluniado, ser injuriado tantas vezes, para que eles soubessem o que havia no coração deles. Mas parece que o texto está dizendo aí que Deus queria saber o que estava no coração deles. Deixa eu perguntar para você, você acha que Deus não sabia o que estava no coração deles? Sabia ou não? Deus sabe todas as coisas. Deus permitiu aquela situação para que eles descobrissem o que estava errado no coração deles. Você se lembra que nós tratamos aqui da idolatria? Quando o povo começou a demorar, Moisés começou a demorar no monte lá, o povo pressionou Arão para que Arão fizesse um bezerro de ouro para que eles adorassem um Deus, queriam ter um Deus. Então aquela demora gerou uma idolatria, quer dizer, estava dentro do coração deles. Manifestou-se o que estava dentro. Então muitas vezes Deus permite situações na nossa vida, porque Ele está vendo que há um perigo ali dentro que você não está percebendo, não veio à luz para você ainda, Ele permite uma situação acontecer, para aquilo venha à luz, para Ele tratar, você ter consciência e Ele tratar. É o que vai acontecer hoje, na exposição da palavra aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo já está convencendo você, mostrando áreas da sua vida, ofensas que talvez você esteja guardando aí com toda a razão, não precisa me explicar as razões dela, não precisa me convencer que você está certo, eu já dou para você a condição de que você está certo. Você está certo, está certo. Eu só quero mostrar para você uma ferramenta, uma condição de você ser livre da isca de Satanás. Então, hoje à noite, nessa exposição da palavra, algumas coisas já estão brotando dentro do seu coração. Eu tenho certeza, porque brotaram no meu, quando eu estudava e preparava. E eu achava que estava tudo certo na minha vida, mas toda hora tem um negocinho para jogar fora ainda, viu, meu? Toda hora tem um negócio. Então, a ofensa é um alarme. Quando você for ofendido e você se sentir ofendido, você vai ser sempre acontecer, mas quando você engolir essa isca, ou seja, se permitir ofender, você precisa entender o seguinte: epa, Senhor, o que está errado aqui dentro? Estou estranho, por que eu estou assim azedo? Eu estava tão bem até agora, por que eu estou azedo? Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes do nada você dorme bem e acorda mal-humorado. Já aconteceu com você? E não é só com mulher que acontece isso, acontece com homem também. Um dia desse eu dormi tão bem, dormi ouvindo uma ministração, sem nenhuma pendência nada na minha vida. Acordei cedo, negócio estranho aqui dentro. De repente comecei a me entregar um sentimento assim de, poxa, mas será que vale a pena tudo isso? Será que? Eu falei, daqui a pouco eu me peguei olhando as coisas negativas ao meu redor, minha mente começou, eu falei, espera um pouquinho, vem cá, por que está abatida a minha alma? Espera em Deus.
calma aí, vem aqui, Osmar. Por que você está assim? Que isso? E as promessas de Deus para você? E a palavra que Deus te deu? Tem hora que você tem que trazer sua alma assim, pegar assim, ó. A alma não é alma penada mesmo? Vem quando ela começa, né? Você puxa, vem cá. Ó, seguinte, a palavra de Deus diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você está onde? Você está descansando? Não está. Então você não está no esconderijo do Altíssimo. Trate de ir para o esconderijo do Altíssimo agora. Você tem que falar para a sua alma, às vezes, assim. Eu faço assim com a minha. Porque senão você começa... Porque, gente, está ouvindo uma ministração do Hernandes Dias Lopes vindo para cá agora, né? Ele falando de Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, da armadura de Deus. Ele está dizendo, irmãos, vocês podem imaginar que o que Paulo está dizendo aqui, que nós precisamos nos revestir toda a armadura de Deus, porque nós estamos vivendo num mundo tenebroso. Eu queria que uma hora Deus desse para nós uma visão do mundo espiritual ao nosso redor. Queria orar assim, Deus abrir para todo mundo uma vez só o que está acontecendo no mundo espiritual ao nosso redor. E eu aconselho você a fazer isto. Você pedir para que Deus abra os seus olhos espirituais para você enxergar o que está acontecendo no mundo espiritual ao nosso redor. E às vezes, porque às vezes você, na maioria das vezes, está lutando contra pessoas que você até ama, brigando com elas, ou elas brigando com você, e não entendendo que há uma conspiração espiritual ali, há uma corja de demônios trabalhando ali para afetar você. E nós precisamos estar atentos a isso, que senão te morde a isca o tempo todo. Então nós precisamos trazer isto à nossa memória o tempo todo, meus irmãos. E não dar margem para isto. Porque a ofensa, ela muitas vezes, ela é um instrumento é aquela vacina. A ofensa é aquela vacina. Normalmente as vacinas é injetado algo que é ruim dentro de você para provocar uma reação no seu organismo. É assim que acontece. Então, quando você for ofendido, fique atento que Deus pode estar querendo tratar com você e te livrar de algo que estava dentro de você que você não estava percebendo, que é mais perigoso do que aquela ofensa. Muito podia matar você. Por que nos ofendemos? Nos ofendemos não por causa da ofensa, mas por causa da iniquidade que brotou dentro do nosso coração. Porque não confiamos na justiça e soberania de Deus. Todas as vezes que você duvidar da soberania de Deus e da justiça de Deus, você pode ser ofendido pelas circunstâncias ou pelas pessoas. Como é que Deus permitiu isto? Você não está crendo. Você não está confiando na justiça dEle. Como é que foi acontecer isso comigo? Pois é, Ele tem um propósito nisso. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Porque muitas vezes você não fica ofendido com pessoas, você pode ficar ofendido com Deus. Porque Ele não está respondendo a sua oração. O Washington estava falando aqui de resposta de oração, né? Eu me lembro que eu aprendi certa vez que Deus tem 3 tipos de respostas para as nossas orações. Sim, não e espere. Todas as vezes que a gente ora, a gente quer ouvir o sim. E alguns sims que vocês acham que é o melhor para você, pode ser uma desgraça na sua vida. E Ele, como é um pai de amor e de bondade, diz não. Ou então, quando você não está pronto para receber aquilo, Ele diz assim, espera, deixa eu ajeitar umas coisas aqui na sua vida, você não está pronto para isso ainda. Então muitas vezes nós nos ofendemos com Deus. Só nos ofendemos porque, não por causa da ofensa, mas por causa de um pecado, uma iniquidade que está dentro do nosso coração. Esta iniquidade pode ser o desejo de sempre ter razão em tudo. Você já percebeu, e você percebe isso na vida das pessoas mais claramente que na sua, obviamente. Então vamos falar dos outros que é mais fácil de enxergar, né? Você já conviveu com gente que quer ter razão em tudo? É gostoso, não é? Uma convivência agradabilíssima, não é? Uma delícia. Você faria um cruzeiro de 15 dias com ela? Ela quer ter razão em tudo. Essa iniquidade pode ser o desejo de sempre ter razão em tudo.
Tem pessoas que acham que são deuses. Elas são deificadas. Ela acha que ela tem razão em tudo, mesmo nas coisas mais absurdas e mais simples, ela tem razão em tudo. A exagerada preocupação com a nossa reputação ou nosso orgulho também nos deixa ofendidos. Porque você sabe que reputação é diferente de caráter, né? Caráter é aquilo que você é. Reputação é aquilo que os outros pensam que você é. Então, aquilo que os outros pensam que você é, afeta você muitas vezes, porque você não está confiando no caráter que Deus te deu. Porque veja, se a pessoa falar mal de você e aquilo for mentira, por que você se ofende? Olha como nós somos tolos. A maioria das vezes que as pessoas, a maioria das ofensas que os maiores vacilos nossos são de coisas sem fundamento. E a gente se ofende. Como se aquilo fosse verdade. Aquela história da carapuça, né? Ora, não fica pegando todas as carapuças para você, não são todas suas. Muitas vezes a gente se ofende por coisas que outro falou que não tem fundamento nenhum. Por quê? Por causa da exagerada preocupação com a nossa reputação ou o nosso orgulho. Ninguém pode falar nada de você. Você tem que ser perfeito. Gente, quando eu estou nos meus melhores dias assim, alguém fala assim, olha, Osmar, o cara falou de você lá, rapaz, você nem imagina. Eu falo, é mesmo? Ele falou, eu não quero saber o que ele falou não, mas se ele falou isso, ele deve ter razão. Porque se ele conhecesse eu mesmo, ele ia saber que eu sou muito pior do que aquilo que ele anda falando. Quando eu estou nos meus melhores dias, né? Meu nível de orgulho está lá embaixo, se eu estou quebrantado mesmo, eu falo, não, tranquilo. Chegaram para o Dr. Russell Shedd, um dos apóstolos da nossa nação que morreu, teve lá na C15 falando conosco, né? E não foi ele que contou essa história, alguém contou dele, porque ele jamais contaria. O nível de maturidade espiritual dele jamais faria isso. Ele disse que alguém contou que em determinada reunião falaram mal dele. Alguém achou um defeito nele e falaram mal. E tinha um cara lá que era muito amigo dele, o cara se ofendeu por ele. Porque também a gente se ofende pelos outros, né? Falei aqui domingo passado, às vezes você compra bronca que não era sua, era de outro, você não tem nada a ver com aquilo, você entra no rolo. Então o cara ficou muito ofendido com aquilo. Ele não via a hora de encontrar o Dr. Russell Shedd para contar para ele. Olha que maravilha. Aí ele encontrou. Aí ele falou assim, Dr. Russell Shedd, preciso contar um negócio para você, eu estou muito triste. Foi. O que foi, meu amigo? Eu estava numa reunião assim, assado, e falaram muito mal do senhor. Então o Russell Shedd falou, um minutinho só. Primeira coisa, eu não quero saber quem foi. Segunda coisa, vamos orar agora, porque esse irmão pode ter razão, ele pode ter razão no que ele falou, e se eu continuar querendo saber agora, eu posso cair numa ofensa. Então vamos orar aqui, irmão. Acabou com a confusão na hora. Isto é maturidade. Isto é maturidade. Muitas vezes nós estamos correndo atrás de situações que vão nos enredar, nos amarrar, nos amargar, nos azedar. Para que isto? Para quê? Para quê? O que é mais importante? Às vezes podemos estar certo, ter razão, porém isso não gera vida. A questão da razão que eu estava te falando, né? O importante não é ter razão, mas é gerar vida. O que adianta você ter razão? Como eu costumo dizer, né? Perca a razão, mas não perca o seu irmão. Perca a razão, mas não perca o seu casamento. Perca a razão, mas não perca o seu emprego. Perca a razão, mas não perca um bom negócio. Às vezes está todo cheio de razão e o negócio é bom. Deixa a sua razão para lá e faça o bom negócio. Né? Que nem aquele restaurante que você vai que o atendimento é ruim, mas a comida é boa e é barata. Larga o atendimento para lá. Vai profetizando na vida dos garçons. Faz que nem o pastor Carlos Alberto de vez em quando faz, quando ele pega os garçons mesmo casca grossa assim. E nós estamos olhando a reação dele, né? Ao invés de ele dar uma patada no cara, ele fala para os caras, ele olha para o cara assim, rapaz, como é que é o seu nome? Washington. Você é muito atencioso, viu? Muito obrigado.
O cara muda, Tarek, o cara muda na hora. O cara muda na hora. Então, gente, o que adianta você ter razão? E perder seu emprego? Uma época de dificuldade dessa. Perdeu o namoro, perdeu a namorada, perdeu o amigo, perdeu o líder, perdeu os irmãos da comunidade da Graça Zona Sul. Ah, mas eu tenho razão, não me cumprimentaram. Ah, tá bom, ok. E aí? Eu vou para uma igreja melhor. Ok, pode ir. Mas ao que você chegar lá, vai ficar tão ruim quanto essa, porque você chegou lá e aí vai ficar ruim do mesmo jeito. Relaxa. Ame mais e exija menos. Aí você vai viver mais feliz. Por isso Paulo dizia, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ah, eu posso? Pode, mas nem todas convêm você. Ah, eu quero ter razão, vou lutar pelos meus direitos. Ok, pode lutar pelos seus direitos, mas vai gerar vida isso? Pode não gerar vida nenhuma. Todos podemos escolher estar certo e continuar ofendido, ou então perdoar e reconciliar. Eu estou certo, tá bom, continua ofendido então. Continua permitindo que situações desagradáveis aconteçam na sua vida, amargura, porque o processo é assim, ó. A ofensa gera um ressentimento. O ressentimento gera uma amargura. A amargura desencadeia para depressão, síndrome do pânico, doença de pele, problema de estômago, câncer. Tudo começa lá com uma ofensa pequenininha. A ofensa não tratada, ela se torna um ressentimento, você fica ressentido. Aí aquilo vai um estágio mais profundo, é a amargura. E quando chega na amargura, o nome já diz, você fica amargo. E todo amargurado é amargurador. Você começa só a falar daquilo. As pessoas não têm nem vontade de estar com você mais. De tanto que você fala daquele problema. Você fica azedo e quer azedar todo mundo. Hebreus 12:15 diz assim, cuidado que ninguém vos prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e contamine outros. Então a amargura, da amargura aí começam as enfermidades na alma, né? Ansiedade acelerada, depressão, síndrome do pânico, e aí vai, problema de estômago, problema de pele, vai por aí afora. Câncer, tudo acontece lá com uma sementinha de amargura que nós não quisemos reconciliar, que quisemos lutar porque estávamos certos, achamos gente que nos apoiou, você está certo mesmo. Você sempre vai achar alguém que fala, não, está certo, estou pensando em fazer isso, faça mesmo. Ok, vai gerar vida? Vai resolver o problema? Vai resolver o problema? Como diz a máxima do direito, né? Melhor um péssimo acordo do que uma boa briga. De repente, melhor um acordo. Renuncia, abre mão que você vai viver mais feliz. Ah, eu vou até o fim, eu vou até o inferno. É para lá mesmo que você vai. Tem gente que fala assim, eu vou até o inferno por causa disso. Tá bom, é lá, você já tá no caminho dele, é só você continuar que você vai viver no inferno. Até chegar lá onde está mais quente mesmo. Né? Como lidar com a ofensa então? Olha lá. Amando, meus irmãos. Amando uns aos outros. Amem uns aos outros. Sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem o mal com o mal. Nem a ofensa com ofensa. Como é que lida com a ofensa? Assim. Ame, seja educado, seja humilde, não pague o mal com o mal, nem ofensa pela ofensa, pelo contrário, pague a ofensa com uma bênção. Ofendeu, abençoe. É a Bíblia que está dizendo, viu? Não fica olhando com essa cara para mim não. Como assim? De onde você tirou isso? A Bíblia, 1 Pedro, capítulo 3. Cristianismo. Cristianismo. Porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Vamos ler então 1 Pedro? Vamos lá? Falei para vocês que a gente ia ler. 1 Pedro. 1 Pedro, praticamente todinho o livro, Pedro escreveu num contexto assim. Para os cristãos que estavam em Roma
estavam sendo enxotados, achincalhados, presos, sendo jogados aos leões, o negócio estava pegando lá. Então ele escreveu, orientando os caras a agirem assim. 1 Pedro 3, 8 e 9. Finalmente, sede todos com o mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor, fraternal, misericordiosos, humildes, não retribuindo mal por mal, injúria por injúria, ofensa por ofensa, antes, pelo contrário, bendizendo, porque para isto fostes chamados, para herdardes uma bênção. Pois quem quer amar a vida e viver os dias bons, refreie a sua língua do mal, controle a língua. Lembra da língua? A morte e a vida estão no poder da língua. E seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Ora, quem é que vos fará mal se for zeloso do bem? Mas também, mas pode acontecer que mesmo eu tentando fazer o bem, me façam mal. Pois é, o verso 14 explica isso também. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, bem-aventurados sereis, e não temais as suas ameaças, nem vos turbeis. Antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor àquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, fiquem confundidos os que vituperam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque é melhor sofrer desfazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, porque pode acontecer também, hein, gente, do que fazendo mal. Porque também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então Jesus Cristo fez isso. Agora veja aqui, ali 1 Pedro 2,13, vale a pena ler também, vale a pena. 2,13 diz assim: sujeitai-vos a toda a autoridade humana. Lembre-se, Pedro está escrevendo para os caras que estavam lá em Roma, sendo açoitados e presos ali, levados como escravos. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana por amor do Senhor, quer ao rei, quer ao soberano, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres e não tendo a liberdade como capa de malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Eu quero ler um texto para você que o pastor Marcos Marciano mandou para mim hoje. Acho que ele viu que eu ia falar disso aqui. Ele falou: deixa eu dar um subsídio para meu amigo lá. Olha que interessante isso aqui. O circuito da intolerância. Ou melhor, da tolerância. Um autor desconhecido. Um famoso senhor com poder de decisão gritou com o diretor da sua empresa, porque estava com ódio naquele momento. O diretor, o senhor com grande poder de decisão, gritou com o diretor. Estava com ódio, gritou com ele. O diretor, chegando em casa, gritou com a esposa, acusando de que estava gastando demais porque havia um bom e farto almoço à mesa. Ele viu um bom almoço à mesa, ao invés de ficar agradecido, gritou com ela, xingou ela. Sua esposa gritou com a empregada, que quebrou um prato. A empregada chutou o cachorrinho no qual tropeçara. O cachorrinho saiu correndo, mordeu uma senhora que ia passando pela rua, porque estava atrapalhando a saída dele pelo portão. Essa senhora foi à farmácia tomar a vacina e fazer um curativo, gritou com o farmacêutico, porque a vacina doeu ao ser aplicada. O farmacêutico, chegando em casa, gritou com a sua mãe, porque o jantar não estava do seu agrado. Olha só como o negócio vai. Sua mãe,
tolerante, um manancial de amor. Lembrei da minha mãe aqui, Dona Olímpia da Silva Dias. Manancial de amor e perdão, afagou-lhe os cabelos, beijou na testa, dizendo: filho querido, prometo-lhe que amanhã farei seus doces favoritos. Você trabalha muito, você deve estar cansado, você só precisa de uma boa noite de sono. Vou até trocar os lençóis da sua cama por outros bem limpinhos e cheirosos para que você possa descansar em paz e melhor. É assim que a sua mãe faz com você, né? Amanhã você vai se sentir melhor. E abençoou, retirando-se, deixando sozinhos com seus pensamentos. Naquele momento, rompeu-se o círculo do ódio, porque esbarrou-se com a tolerância, a doçura, o perdão e o amor. Vamos ficar em pé? O Fih, nem combinei com você, mas estava para te cantar. Cadê o Fih? Vem aqui. Ousado amor de Deus. Quero ver se é bom de improviso mesmo. Ele destrói as mentiras, derruba as muralhas, só para nos encontrar. Feche seus olhos um minutinho. Vamos romper o ciclo da intolerância hoje. Vamos romper o ciclo do ódio. Não vamos engolir a isca de Satanás na nossa vida. Oh, Espírito Santo de Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa os 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não
não tinha valor. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Seu amor por mim é infinito. Eu não preciso me preocupar, pois eu sei que me amas. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Ele já te encontrou, o favor que ele te achou. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Seu amor nos Ei, seus olhos fechados. Quais são as mentiras que você tem acreditado nesses dias? Quais são as mentiras que Satanás lançou no seu coração, lançou na sua mente, e você se agarrou a elas? Espírito Santo, revela as mentiras, os enganos que tem tomado a nossa mente, a mente dos meus irmãos, a minha mente nesses dias. Nós vamos esperar agora, Espírito Santo, tu trazeres à nossa memória quais são as mentiras, os enganos que Satanás tem lançado na nossa mente, no nosso coração, para nos destruir.
Mostra-nos a nós agora, em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Não se distraia por nada, que Ele vai mostrar para você. Uma das mentiras mais comuns, que tem me atacado tantas vezes. Eu vou fazer a minha confissão para você. É a mentira de que eu tenho razão. Muitas vezes eu fiquei triste, ressentido e até mesmo amargurado, e até mesmo tentei amargurar outros, porque eu tinha razão. Eu tinha razão. Só que o fato de eu ter razão não me ajudava em nada, não gerava vida em mim, não gerava vida nos meus sentimentos, não melhorava o meu humor, não me tornava uma pessoa doce. Pelo contrário, aquela minha razão muitas vezes me tornou uma pessoa amarga e amarguradora, azedo e tentando azedar outros. E eu quero nesta noite desfazer disto. Eu quero abrir mão das minhas razões. Não importa se eu vou ter prejuízo ou não. Senhor, me perdoe por eu desconfiar da tua soberania e não confiar na tua justiça, tomando a razão nas minhas mãos e querendo fazer justiça, usando da minha razão. Peço-te perdão diante dos meus irmãos. Eu quero abrir mão da minha razão, Senhor, porque que vale eu ter razão e destruir pessoas, destruir a mim mesmo, comprometer o teu propósito para a minha vida. O que o Espírito Santo falou ao seu coração? Tenho certeza que ele falou alguma coisa. Ele fala. Ele é um Deus que fala. Qual é a mentira que tem dominado você nesses dias? Eu vou dar para você uns 2, 3 minutos para você
tenha liberdade de compartilhar isso com alguém ao seu lado, seu amigo, e para vocês orarem juntos. Porque é importante a confissão. Quando você confessa, você fica livre. Jogue fora isto. Qual é a mentira? Diga para a pessoa que está ao seu lado, seu amigo, olha, a mentira que foi denunciada na minha vida hoje foi esta. A minha incapacidade disso, a minha incapacidade daquilo, essa situação. E depois que um compartilhar com o outro, nós vamos encerrar orando uns pelos outros. Porque ele destrói as mentiras, enviando a verdade dele. Vamos fazer isso? Faça isso, procure alguém ao seu lado aí. Se você não tiver intimidade, não tem problema, fale, pode falar algo dentro do limite que você tem de intimidade com a pessoa, só para a gente conversar um pouquinho, orar uns com os outros. A Bíblia diz, orarem uns pelos outros, para que sareis. Confesse, isso vai trazer cura para você, vai trazer libertação. Qual é a mentira que você tem acreditado?
luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Mais uma vez, traz luz. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Mais uma vez, traz luz. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Ele nos encontrou, aleluia. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Última vez. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Oh, impressionante! Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Ousado amor de Deus. Ousado amor de Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus, o Deus da verdade. A verdade vos libertará e nos libertou. Chega de mentira. Chega de mentira em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana, o Senhor te abençoe. Viva na verdade, ande na verdade. Não engula a isca de Satanás. Transmita amor às pessoas, perdão.